Violência, marginalidade, autodestruição. Cresce o consumo de drogas. No Brasil, cada vez mais cedo, crianças e adolescentes consomem álcool, tabaco, maconha, cocaína e outras drogas. Essas são algumas das preocupações da Semana Estadual de Prevenção às Drogas, que começa hoje na capital e tema da nossa entrevista com o presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes, o médico psiquiatra Aloysio Andrade. Doutor Aloysio, por que essa primeira semana? Na verdade, Arthur, sempre se comemorou, há mais de 10 anos se comemora a prevenção através do Dia Mundial Sem Drogas, que é o dia 26 de junho. No entanto, entendeu-se que um único dia, ainda mais muito próximo às férias escolares, tinha uma série de prejuízos na comemoração. Então, a semana, a partir de 98 agora, será comemorada anualmente, no mês de maio, toda segunda semana. Nós teríamos, então, condição de levar às escolas a discussão do tema. Agora o consumo realmente vem aumentando. Em alguns segmentos, sim. A gente tem percebido um aumento frequente no consumo de maconha e de cocaína, principalmente na faixa etária entre 16 e 18 anos. E o que preocupa mais, Arthur, é que o tipo de droga usada, a família da cocaína, o crack, a cocaína e a pasta básica, aumentam muito a agressividade do usuário. Por isso, socialmente, são drogas bem mais prejudiciais do que a maconha e os comprimidos. Agora, sempre que a gente fala em drogas, a gente pensa em família, pensa em escola. Como perceber que aquela criança, aquele adolescente está começando a fazer uso da droga? Arthur, a gente sempre alerta os pais que a mudança de comportamento comum na adolescência também acompanha o usuário de droga, ou seja, essa mudança de comportamento ela pode ser um indicador para nós, mas não é o único. O que os pais têm que fazer é basicamente estarem mais próximos dos seus filhos. Eles precisam de estar acompanhando as amizades desses filhos e principalmente evitando o exemplo de fumar, de beber ou de tomar comprimidos em excesso na frente dos seus filhos. Essa cultura, isso que a gente chama de banalização do uso das drogas, tem feito com que crianças em tenra idade, crianças muito jovens, iniciem o uso. Porque muitas vezes o álcool, o tabaco, na verdade servem como ponte para que a criança encontre aí o caminho de, através das drogas lícitas, as drogas ilícitas depois, não é isso? Acontece muito em casa, né? Sem dúvida. A gente sabe que o início é sempre em casa, né? Dificilmente um jovem que teve uma estrutura familiar onde não estavam presentes essas drogas, ele vai ter uma aptidão por elas. É claro, então, que a participação dos pais aí é essencial. E o que a Semana de Prevenção tenta trazer para todo o estado de Minas é a perspectiva da discussão do tema e que em cada município se discuta exatamente qual que é a melhor estratégia para diminuir esse consumo. Agora, há outros fatores que levam o jovem a procurar a droga. E aí vem a pergunta, tirando essa questão da família, do mau exemplo, como evitar, como criar uma criança, um adolescente que não venha a usar droga no futuro? Isso é possível? É possível, apesar de ser difícil, né? E a comunidade tem que entender que para se evitar o uso de drogas tem que se criar uma tradição que seja a tradição da alegria, da felicidade com as drogas próprias, com as substâncias que o próprio sistema nervoso central produz. Então, uma estrutura familiar onde os pais estejam próximos aos filhos, uma estrutura familiar onde não esteja presente essa cultura do uso de substâncias, seja comprimido, bebidas ou cigarro, ela realmente vai ser uma cultura que vai funcionar como uma vacina contra o uso dessa substância, contra a tendência das crianças a usar. O senhor me disse antes da entrevista que, na verdade, são 3 pontos básicos: o esporte, o amor e a espiritualidade. Exato. A gente entende, né, Arthur, que o ser humano ele tem uma necessidade de um desenvolvimento pessoal e muitas vezes ele usa das substâncias como o álcool e outras drogas como forma de atingir esse bem-estar. E nós sabemos que é possível o ser humano estar bem, é possível ele estar feliz com substâncias produzidas por ele mesmo dentro de um contexto em que ele veja sentido para a vida, em que ele consiga construir esse sentido de vida. Doutora Luiz, muitos pais muitas vezes não sabem como reagir quando descobrem, surpresos às vezes, de que o filho está fazendo uso de algum tipo de droga. Qual é a melhor reação do pai? Qual o conselho que o senhor dá? Arthur, vou te dizer, como quando um carro nosso estraga, a melhor forma de consertar é levá-lo ao mecânico, então um técnico da área. E o SOS Conem, o telefone do Conselho de Entorpecentes, o 220-5000, ele está à disposição da comunidade, é o 031, porque aqui em Belo Horizonte, ele está à disposição da comunidade para essa orientação, para que os pais saibam como proceder da melhor maneira para que não comprometam ainda mais a situação. Muitas vezes o pai querendo ajudar, a mãe querendo ajudar, acabam complicando. Então, a orientação de um técnico para saber exatamente como está a situação e, a partir dessa situação, então, diagnosticada, aí estabelecer um plano de trabalho. E o telefone, o atendimento é de graça, não há nenhum tipo de constrangimento? Muitas vezes o pai fica receioso de chegar lá e... Para você ter uma ideia, Arthur,
o pai que procurar o conselho, ele não precisa nem de se identificar pelo nome. Ele pode simplesmente contar a história, dizer o que está acontecendo com seu filho, dizer o que está acontecendo na sua família, e a partir daí, então, a gente faz uma orientação. Então, não há necessidade de se identificar, e mesmo pelo telefone essa consulta pode ser feita. A pessoa não precisa nem de comparecer ao conselho. O pai pode consultar pelo telefone. Repetindo, então, o número do telefone é o 220-5000, aqui na capital, 031, não é isso? 031. Doutora Luiz, dentro dessa semana nós temos uma boa notícia que finalmente pode começar a funcionar na prática o Fundo Estadual de Entorpecentes. Como vai ser isso? Na verdade, Arthur, o que se assina hoje com o Ministério da Justiça é o FUNCAB, o Fundo de Combate às Drogas, que permite, então, o leilão dos bens apreendidos aos traficantes e dado perdimento em favor da União. A partir do dinheiro obtido com os leilões, o Fundo Estadual de Prevenção, o FUNPREM, vai ser capitalizado e daí, então, o Plano Estadual de Prevenção, que a gente chama de PEP, Plano Estadual de Prevenção, ele vai ter, então, através de suas prioridades, dinheiro para ser realizado. Por exemplo, o levantamento anual do consumo nas 25 maiores cidades de Minas. O que vem sendo feito é um levantamento a cada 4 anos só em Belo Horizonte. Então a gente quer estender isso para todo o interior do estado. Então, com o Fundo de Combate às Drogas, que será assinado agora na parte da manhã, às 11 horas na Secretaria de Justiça, nós teremos realmente condições de capitalizar esse fundo de prevenção e daí, então, fazer um trabalho contínuo, não mais apenas uma semana de prevenção, mas um trabalho durante todo o ano. Porque o poder público não tem dado muita ajuda, o poder executivo, não é isso? A essas questões de combate a drogas no Estado. É uma longa e ansiosa espera a criação efetiva desse fundo, né? A aplicação prática desse fundo. O fundo teve uma série de modificações e essa chamada nova minuta do convênio FUNCAB, ela então é uma minuta, é um convênio hoje muito mais claro nos seus pontos, que estabelece quem vai receber a verba depois do leilão. Então a gente realmente tem percebido que o poder público, ele além das prioridades políticas e econômicas, ele precisa de priorizar essa área que diz respeito à qualidade de vida, porque é obrigação do Estado propiciar ao seu cidadão uma melhor qualidade de vida. Doutora Luiz, nosso tempo está acabando. Quais as principais programações da semana? Agora, nós vamos ter então hoje a discussão da nova lei antidrogas, o antitóxicos, com a presença do deputado Elias Murar, do Dr. Matias Flack, presidente do Conselho Federal de Entorpecentes, e o senador Romeu Tuma, que confirma a chegada agora na hora do almoço. Teremos amanhã a discussão com as instituições que lidam na área de tratamento. Na quarta-feira a gente faz o lançamento do concurso de frases e desenhos para todos os estudantes de primeiro e segundo grau do Estado. E, finalmente, na sexta-feira, tem a discussão sobre o papel da imprensa, sobre o papel da mídia na prevenção. Eu quero convidar a comunidade para participar no domingo, dia 17, na Praça da Liberdade, uma rua de lazer, onde vão ser, então, feitas demonstrações de ginástica, demonstrações de uma série de atividades que podem levar a pessoa, então, ao bem-estar, sem precisar de usar drogas externas. Que horas esse domingo? No domingo, a partir das 9 da manhã até às 13 horas. Ok, doutora Luiz, então, muito obrigado. Eu só vou repetir o número do conselho de novo, é o 220-5000, não é isso? Isso aqui. Ok, muito obrigado e sucesso nessa luta aí.